Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. Acabo de perceber que o meu armário está aberto ali, pois é, vou dar aula aqui nesse cenário não muito apropriado. Dar aula não, né? Nem sei porque eu falei dar aula, fazer um vídeo. Enfim, vídeo aula, sei lá, como vocês preferirem. O vídeo vai ser sobre o Pierre Clastres, um antropólogo francês. Eu já fiz um vídeo dele aqui sobre um texto chamado A Sociedade contra o Estado, que está num livro chamado A Sociedade contra o Estado. E nesse livro também tem outro texto muito interessante, um texto etnográfico, né, em que ele analisa a sociedade guaiaqui dos Paraguai, né, do Paraguai, um texto que chama O Arco e o Cesto. Ele analisa ali ah, não somente os modos de vida, mas a organização política, de como aquela sociedade gere os seus recursos, a questão da divisão do trabalho na sociedade. Um texto bem legal, né? Tem esse nome, O Arco e o Cesto. Lembrando que esse antropólogo Pierre Clastres, ele escreveu ali na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, né? Ele é um antropólogo francês. Os franceses têm uma vasta tradição, né, na antropologia, na etnografia, né? Pois bem, gente, esse texto, O Arco e o Cesto, o que que é esse texto? Como eu disse, ele está analisando uma sociedade chamada Guayaqui, lá do Paraguai, né? Vivem num ambiente de floresta densa e vivem, são nômades. Quer dizer que eles não têm agricultura, né? Que a seus os recursos que eles dispõem ali para sobreviver, se alimentar, comer, fabricar suas ferramentas, eles derivam da caça e da coleta dos recursos que estão ali na natureza, né? Eles não acumulam, não têm técnicas, não quiseram desenvolver técnicas agrícolas. Pois bem, então nós temos aqui essa sociedade, os Guayaqui, e ela se orienta em torno de uma divisão. Uma divisão. Presta atenção, essa divisão é muito importante. É uma divisão que é uma divisão do trabalho, mas que não é só do trabalho. Deixa eu tirar minha cabeça um pouco da frente. Uma divisão que vai se compor como uma divisão do trabalho, mas também como uma divisão de gênero. Ou seja, aquilo que é permitido para homens e aquilo que permitido e atribuído, né, como tarefas que fazem a sociedade, enfim, gerar os seus recursos é, para homens, né, que os homens fazem, que as mulheres fazem. E isso não se mistura na sociedade, isso é uma marca da sociedade. O que os homens fazem, só os homens fazem, o que as mulheres fazem, só as mulheres fazem. Então vejam o que ele diz já, né, no começo do texto, o arco e o cesto. Uma oposição muito clara organiza e domina a vida cotidiana dos Guayaqui, aquela dos homens e das mulheres, cujas atividades respectivas, marcadas fortemente pela divisão sexual das tarefas, constituem dois campos nitidamente separados e, como aliás em todos os lugares, complementares. Mas, diferentemente da maioria das outras sociedades indígenas, né, que ele estudou, os Guayaqui não conhecem forma de trabalho em que participem ao mesmo tempo os homens e as mulheres. Ou seja, elas são complementares, uma vez que as atividades desenvolvidas tanto pelos homens quanto pelas mulheres são importantes para a manutenção daquela sociedade, mas elas não se misturam. Os homens fazem aquilo, somente os homens fazem aquilo, que são as atividades de caça, e somente as mulheres fazem as atividades de coleta dos materiais e de atividades relacionadas ao acampamento, né? De quando eles acampam, os cuidados com as crianças, os cuidados com os alimentos, enfim. Pois bem, essa divisão, então, muito separada, ela funciona basicamente da seguinte maneira, né? Os homens, muito espertalhões, eles caçam somente, basicamente, o que eles fazem é caçar. E eles usam como material, então, o que? O arco. E as mulheres, elas transportam os bens,
né, que são colhidos ali na natureza, elas cuidam das crianças, elas cozinham, enfim, diria que elas têm mais tarefas. E, de todo modo, tem essa divisão, né? Homens caçam, mulheres fazem todas essas outras atividades. Só que vejam, isso não para por aí. Essa divisão do trabalho barra gênero, ela é uma divisão que orienta toda uma percepção do mundo nessa sociedade Guayaqui, segundo o Pierre Clastres. Se não vejamos, é uma divisão que ela orienta, por exemplo, os espaços que são frequentados majoritariamente ou única e exclusivamente por homens, e espaços que são frequentados por mulheres, né? Então, por exemplo, o espaço da floresta é o espaço dos homens. Quando os homens partem para caçar as mulheres não vão juntos, sob pena de que se haja maldições que se instaurem sobre a sociedade caso as mulheres participem das atividades de caça. O espaço do acampamento, o espaço ali de, como eu disse, os cuidados com os afazeres ali em relação às crianças, em relação às ferramentas que são utilizadas no acampamento, todos os trabalhos relacionados à manutenção do acampamento são trabalhos realizados pelas mulheres. E somente elas podem realizar esses trabalhos. A mesma coisa, os homens não podem fazer esses trabalhos sob pena de que se abata sobre a sociedade Guayaqui uma maldição, e essa maldição para eles tem um nome, que é a pané. Ou seja, caso seja ferido esse tabu relacionado a essa divisão do trabalho, caso um homem realize uma atividade própria das mulheres, essa maldição, a pané, ela se instaura sobre a tribo segundo a percepção de mundo dos Guayaqui, né? E vejam que, como existe essa divisão muito marcada do trabalho, né? Existe também uma ferramenta que é também um símbolo dos homens e das mulheres. A ferramenta símbolo, né, do gênero masculino é o arco. Ele diz que os meninos, eles desde muito jovem recebem um arco em miniatura, e eles começam a se adaptar ali a esse pequeno objeto, porque eles sabem que doravante será esse o objeto que vai fazer com que eles se tornem, inclusive, ali indivíduos, né? Que vão desenvolver a habilidade da caça e vão se destacar ali por meio dessa destreza na caça. Ao mesmo tempo, as mulheres, desde muito cedo, né? Ele diz que as meninas recebem um cesto em miniatura e elas carregam esse cesto em miniatura vazio, né? Ainda que vazio, porque são crianças, mas elas carregam já para se habituar a essa atividade própria das mulheres, que é de portar, do transporte dos bens, e elas adornam o cesto, né? E esses objetos, eles também possuem os seus tabus. As mulheres não podem tocar, elas não podem sequer tocar nos arcos, sob a pena de que se abata a pané, e os homens não podem tocar no cesto das mulheres, né? Então aqui nós percebemos uma divisão bem rígida, uma divisão que marca efetivamente toda uma percepção de mundo, uma simbologia, né? Por trás dessa sociedade Guayaqui. Mas vejam bem, né? Que essa divisão, que é uma divisão do trabalho e uma divisão do gênero, ela é uma divisão que compreende homens e mulheres, que compreende ser homem e ser mulher, ou ser do gênero masculino, ser do gênero feminino, né? Muito mais por essa divisão do trabalho, e aqui é o X da questão, é, a compreensão do que é ser homem, do que é ser mulher, ela se dá muito mais por uma divisão do trabalho do que por um aspecto biológico genital dessas pessoas. Ou seja, o que acontece é que o que marca um homem é a atividade de caça. O que marca ser homem é a atividade de caça. E o que marca ser mulher é a atividade do transporte dos bens, dos cuidados com o acampamento. Tá? E o que acontece então se, por exemplo, uma pessoa do sexo masculino, genitália masculina, ela não se dedica à atividade da caça? Ela deixa de ser homem? Vejamos.
o Clásteres, ele diz o seguinte a esse respeito, né, dentro da sua análise etnográfica. Ele diz: os homens só existem como caçadores, e eles mantêm a certeza da sua maneira de ser, preservando o seu arco do contato da mulher. Inversamente, se um indivíduo não consegue mais realizar-se como caçador, ele deixa ao mesmo tempo de ser um homem. Vejamos, é isso. Se ele não tem essa prática, esse ato do trabalho da caça, ele deixa de ser um homem, passando do arco para o cesto. Ele passa a carregar o cesto e, metaforicamente, ele se torna uma mulher. Com efeito, a conjunção do homem e do arco, esse símbolo da caça, da atividade da caça, não se pode romper sem transformar-se na sua inversa e complementar, aquela da mulher e do cesto. Então é isso. Então quer dizer que o homem ali que deixa, né, ou a pessoa do sexo masculino que deixa de caçar, ela se torna de alguma forma dentro de uma percepção ali de mundo dessa sociedade como uma pessoa, uma mulher, alguém do gênero feminino? Sim, porque ele analisa inclusive dois casos pontuais, né, mas que exemplificam, né, que ilustram bastante essa relação, que é o caso do Chachubutawadg, esse é o nome da pessoa, Chachubutawadg. Vejam que eu estou falando muito bem porque eu treinei, né? Chachubutawadg e o Krembedi. O Chachubutawadg, gente, vou até ler para vocês, depois eu explico. Ele diz, o primeiro, né, o Chachubutawadg, deixa eu explicar primeiro, antes de ler. O Chachubutawadg e o Krembedi são duas pessoas do sexo masculino que não caçavam e não portavam um arco. E portavam o quê? Portavam o cesto e dedicavam-se às atividades do acampamento. Ou seja, eles não eram sequer percebidos ali exatamente como pessoas do gênero masculino. Eles eram entendidos ali pelos demais membros da sociedade como pessoas que, por realizarem as tarefas próprias de mulheres, né, do gênero, mulher como gênero, adquiriam ali os atributos das mulheres. Só que o problema é que isso não se dava sem conflito. As disputas, gênero é conflito, né? Não é uma natureza, é uma disputa, é um conflito, se dá na sociedade. E o Chachibutawadg, ele era, segundo classe, ele era objeto de caçoada geral, né? O pessoal fazia bullying com ele. Por quê? Porque ele já portou outrora o arco, ele era um caçador. Então, ele se via como um caçador. Só que acontece, ele foi envelhecendo, ele já era viúvo, né? Então, portanto, já era uma pessoa mais de idade, e ele perdeu a destreza na caça. Como ele perdeu a destreza na caça, ele não tinha mais utilidade ali como caçador, ele passou a realizar as atividades, ele deixou de portar o arco, passou a portar o cesto e passou a ser visto ali de uma forma pejorativa pelos demais integrantes ali da sociedade. Então, diz o Clastres que ele era objeto de caçoada geral, se bem que desprovido de verdadeira maldade. Os homens o desprezavam bastante nitidamente, as mulheres dele riam à socapa e as crianças tinham por ele um respeito muito menor do que pelos outros adultos. O Krembedi já é um pouco diferente, porque o Krembedi, ele nunca caçou. Ele nunca caçou. Ele sempre portou o cesto, ele sempre quis ali, né, digamos assim, por um ato de vontade mesmo, não por um ato de falta de destreza para a caça, ele sempre quis estar associado às atividades do acampamento, às atividades da coleta ali, com o cesto, os cuidados com as crianças. Ele nunca quis casar com uma pessoa do sexo feminino, porque ele se relacionava, inclusive, com pessoas do sexo masculino, né? Ele era homossexual e ele, portanto, o Krembedi ele não era objeto de caçoada, porque as pessoas entendiam que ele não era uma pessoa que passou a portar o cesto
por uma falha pessoal, mas por uma opção dentro dessa divisão do trabalho. Dentro dessa divisão do trabalho, que torna ali as pessoas, de alguma forma, homens ou mulheres, ele optou por portar o cesto, né? Então, Crembedi, ao contrário, não despertava nenhuma atenção especial. Consideravam-se evidentes e adquirida a sua incapacidade como caçador e a sua homossexualidade. Então vejam que essa divisão do trabalho, eu diria que nessa sociedade Guayaquil, o que se revela nesse texto do Clastres, é que é uma divisão que marca muito mais profundamente a questão do gênero, você ser homem ou ser mulher, e a gente sabe, né, nós temos já vasta pesquisa sobre a questão do componente social do gênero, né? Nós não podemos associar imediatamente gênero ao sexo biológico, porque o gênero, os atributos de gênero, o que é ser homem? Homem é ser corajoso, ser valente, não sei o que lá, a mulher é ser delicada, se dedicar aos filhos, e são todas construções que se fazem em determinadas sociedades. Então a questão do gênero, só que na nossa sociedade, nós temos a ideia de que o gênero ele é muito associado ainda a um fator biológico, principalmente, né? Associado a um fator biológico. Tanto que, por exemplo, a gente tem hoje em dia aquela chá de revelação, né? Que você analisa ali no ultrassom para ver se tem uma genitália masculina e feminina, e você já faz um chá de revelação. Se for menino, você já bota o carrinho, bota a cor azul, bota, sei lá, um foguetinho. Se for menina, já é tudo rosa, com bonequinha, coisa e tal. Ou seja, você já começa a colocar esses atributos do gênero muito associados à questão do sexo, né? Aqui na sociedade, a questão do gênero ela está mais associada à questão do trabalho, das atividades que as pessoas desenvolvem, como caçadores, no caso do gênero masculino, ou como pessoas que trabalham com os cuidados do acampamento do transporte dos bens e que portam o cesto, né, no caso feminino. Então vejam que é uma marca de gênero que vai para além, né, para muito além dessa questão biológica. Eu acho que a riqueza desse texto etnográfico do Clastres, ela repousa justamente nessa possibilidade que ele nos dá de perceber como essas questões de gênero elas possuem ali variabilidades segundo percepções de mundo diferentes de determinadas sociedades. E era esse o texto que eu queria apresentar aqui para vocês hoje, né? Caso vocês tenham gostado, peço que deem um like, se puderem se inscrever no canal, seria bem legal. Nos vemos no próximo vídeo no canal Delongas.